Nesse vídeo trataremos do interesse do menor na alienação parental. Na verdade, nós trataremos aqui do sobrepujamento do interesse da criança e o adolescente sobre o interesse de todos os envolvidos na alienação parental, bem como na decisão, no julgamento da alienação parental. A gente começa então falando sobre o ideal. O que seria ideal para a criação da criança e do adolescente, excluindo a alienação parental? Então a gente sabe dos pais. O que os pais deveriam fazer com relação à criação dos filhos? Primeiro, se unirem. Eles se unirem em torno da criação do filho, evitando qualquer tipo de conflito ou violência contra a criança e o adolescente. Mas na vida real a gente sabe que ocorrem algumas confusões e as partes envolvidas, pais, filhos, madrasta, padrasto, eles deveriam se reunir num grupo e respeitar os interesses da criança e do adolescente. Qual que é a relação, por exemplo, da madrasta? Ela consegue ficar confusa diante de algumas situações que a mãe está promovendo com relação ao seu filho. Por vezes a madrasta fica indignada com as coisas e acaba acolhendo a criança. Outras vezes ela participa ativamente da alienação junto com o esposo, quando é para alienar a mãe da criança. Certo? Então, a atuação de todos aqui, madrasta, padrasto, pai, mãe e crianças. E isso se torna mais amplo, que abre-se um leque para se respeitar o interesse da criança. Então, madrasta, padrasto, pai, mãe, conselho tutelar, sociedade, todos devem respeitar o interesse, ou melhor interesse, que é o da criança. Vamos falar dos envolvidos. Os tribunais brasileiros, às vezes ocorre o quê? Eles mesmos, juízes, acabam baixando algumas definições, ou melhor, algumas imposições. Imposições que são contrárias ao interesse da criança, lembrando-se da educação, da criação, do sustento. Nessa criação está a orientação. A criança, ela vai ser governada, ela vai ser o quê? Direcionada pelos pais, padrasto, madrasta, não é? Então, esse direcionamento aí que a gente está tratando. E o juiz não pode decretar imposições. E ao Ministério Público cumpre a obrigação de fiscalizar a aplicação da lei, se está respeitando o interesse da criança, que por vezes não se respeita o interesse da criança. Então nós temos aqui uma problemática muito séria. Quando há esse desrespeito, o Ministério Público se mantém inerte, não atua nesses casos aí. E quando se fala sobre essas imposições, a gente tem verificado alguns casos. E aí me lembrou aquela situação do padre. Como que o padre vai orientar um casal sobre os filhos se ele não pode ter filhos? Ora, o padre bem instruído, ele não está impedido de dar essas orientações. Agora, para decidir sem conhecer de perto essas situações, se torna complicado. Por isso que existe a perícia. A perícia vai dizer, e o juiz deve, nesses casos, evitar um pouquinho aquela situação de soberania, de poder judiciário, não é? O tribunal, o desembargador, o ministro, que crescem aí nesse julgamento. Então, menos, vamos tratar do interesse da criança. Os magistrados em geral, evitar as impositivas.
essas impositivas acabam destruindo, na verdade, o lar. Ninguém é obrigado a nada. A gente tem algumas crianças, alguns adolescentes, que muita gente quer eles, querem a guarda deles. Nós temos outros que ninguém quer a guarda. Aí que eu estou falando em imposição. A quem impor a guarda? E qual que é o cuidado do juiz ao impor essa guarda ou atribuir a guarda de um daqueles que tem interesse? Porque é com a guarda que vai surgir a alienação parental, ou às vezes ela já estava sendo fomentada. E claramente o psicólogo detectou isso daí. E aí já começa o que é a atuação do juiz na sua decisão para evitar essa situação. Então é desse caso que nós estamos falando, o juiz imaginar esses casos aí, onde tem muita gente querendo o que tiver melhor condição no interesse da criança, o melhor para a criança. Quando ninguém quiser, também pensar que a criança não pode ficar em qualquer situação, né? E aí procurar buscar um lar, porque às vezes não é interessante nem tirar do lar, né? Então, a prioridade do interesse do menor, é isso que deve acontecer, certo? Então, no caso de alienação parental, por exemplo, acentua-se aí nos casos de ruptura conjugal, os dois pais querem a guarda. Nesse caso aí, nesse momento, já dá para detectar com o estudo psicossocial, sabendo da existência, a tendência de um deles. E outra coisa, poderia até conceder a guarda com acompanhamento psicológico para evitar que isso daí acontecesse, que a alienação parental acontecesse com a boa orientação, certo? Então é preciso que a perícia atue nesses casos, que o Ministério Público atue nesses casos, procure atuar de forma correta e o juiz, no ato decisório, nesses casos mais difíceis aí, ele vá pela perícia, busque questionar a perícia para saber realmente o que está acontecendo com o filho, né? Então, evitar a situação, porque os tribunais vão confirmar a decisão do juiz, porque o juiz é o julgador mais próximo do caso, e isso é interessante para o tribunal. O tribunal, para não promover as alterações arbitrárias, e às vezes quando confirma a decisão está confirmando algo errado, algo equivocado e contrário à prioridade do interesse do menor. Por esse vídeo era isso, muito obrigado.